Oi pessoal, sou Eduardo, né, e essa aula é destinada para os alunos do sétimo ano, mas fiquem atentos. Caderno de atividades, página 54. Então vamos lá. Oração, sujeito e predicado. Então vocês já viram sujeito na unidade 5 e predicado na unidade 7, certo? Vimos que o sujeito tem várias classificações e que os predicados, né, ou o predicado também, inicialmente nós vamos ter o quê? Duas classificações. Predicado nominal, predicado verbal. Se for predicado verbal, é porque o verbo é significativo. E se for predicado nominal, é porque o verbo é de ligação. Só que também vai ter um termo aqui que é predicativo do sujeito. O que é esse predicativo do sujeito? É uma característica que vai estar no predicado, certo? Só que ele vai estar sendo o que? Direcionado ao sujeito. Professor, não compreendi. Eu vou exemplificar. Eduardo é quieto. Então, você já viu esse exemplo, né, que eu comentei na unidade 7, na explicação sobre predicado. E nós podemos observar o quê? Que quando eu falo Eduardo é quieto, o é quieto é o que é o predicado. Que tipo de predicado? Predicado nominal. Por qual motivo? Porque o é um verbo de ligação. Então vocês podem observar que esse quieto vai ter uma classificação também. Por quê? Ele está caracterizando o sujeito. Através de quem? Através do verbo de ligação. Então esse quieto, nesta oração que eu falei, nós iremos classificá-lo como o quê? Como predicativo do sujeito. Que é o quê? A palavra ou expressão que indica a característica ou estado do sujeito. Então, o predicativo sujeito vai estar presente aqui no predicado nominal, certo? Vamos continuar. Ainda na página 54, nós vamos observar o quê? Que vocês vão ter que fazer o seguinte pedido. Leia as frases a seguir, adaptadas da revista. Elas se referem ao nosso organismo, identifique e grife o sujeito de cada frase. Então, o que se pede inicialmente é o quê? Para você identificar e grifar o sujeito de cada frase. Depois ele pede para você fazer o seguinte: separar, né, predicado. Você vai ter que colocar uma barra separando o que é sujeito e o que é predicado. Depois você vai fazer o quê? Copiar o predicado e classificar em nominal ou verbal. Então ele quer que você faça o quê? Resumindo, simplificando, que você separe o sujeito do predicado com uma barra. Em seguida, colocar embaixo só o predicado, nessa linha que tem aí, né? Só o predicado e dizer que tipo é esse predicado, se é nominal ou verbal. Somente isso. No item A até o item L da página 55 é para vocês fazerem isso. Separar sujeito de predicado e depois copiar esse predicado na frase, aliás, na linha abaixo, e classificá-lo em nominal ou verbal. Sabendo que nominal, quando existe verbo de ligação, ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, virar-se, andar. Em determinados casos, o andar. Já no predicado verbal, quando existe o que? O verbo significativo, ou traduzindo para vocês, verbo de ligação. Aliás, verbo de ação. Repetindo, predicado verbal, quando existe verbo de ação, certo? Não é verbo de ligação, é verbo de ação. Continuando. Na página 55, ainda tem, né, uma atividade aqui na primeira questão que vocês vão fazer o seguinte: reescrever as orações da coluna da esquerda de forma a transformar o predicado nominal em predicado verbal. Sublinhe o verbo e faça as adaptações necessárias. Então, vocês vão fazer o quê? Observem que nesse quadro, né, do lado esquerdo, todos os predicados são considerados o quê? Predicados nominais. Vocês vão ter que reescrever essas frases, essas orações, na parte da coluna, né, da direita, com verbos de ação ou verbo significativo, porém mantendo essa ideia inicial, mantendo essa ideia, né, da coluna esquerda. Repetindo, todos os predicados são nominais do lado esquerdo. Vocês vão ter que montar, elaborar com essa mesma ideia o que? Frases com predicados verbais somente. Seguindo, ainda no quadro são 10, né, 10 frases que vocês vão ter que transformar os predicados nominais em predicados verbais. Na segunda questão, vocês vão grifar os verbos das orações abaixo, essas aqui do item A até o item D, e reescrever o que? Transformando o predicado verbal em predicado nominal, sem mudar o sentido. Vocês não vão poder mudar o sentido da frase, vão simplesmente transformar o predicado verbal em predicado nominal, certo? Professor, eu fiquei com dúvida. Analisem, assistam o vídeo novamente da unidade 7, ok? Continuando. Na página 56, ainda vai comentar sobre acento tônico e acento gráfico. Você vai fazer o quê? Escreva o acento gráfico nas palavras em que for necessário nas frases a seguir.
Então, vocês vão ler do item A até o item E, né? E esse aqui também abaixo. E vão fazer o seguinte: observar. Muitas pessoas compram produtos farmacêuticos sem indicação médica. Então, vocês vão observar o que está faltando acento, onde, em qual palavra, em qual vocábulo, coloca e reescreve a frase, né? Com o que? Com esses acentos ideais para cada palavra. Somente. Então, na unidade 7 do caderno de atividades, é somente isso. Predicado e a parte de acentuação. Se tiver dúvida, assistam ao vídeo da unidade 7. Então, bom trabalho, fiquem bem e até mais.